que é Deus? O que se passa depois da morte? Existe o nada? Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Sou livre para fazer o que quiser? O que tem no começo? Quando quero aprender um idioma, busco um livro didático. Quando quero uma receita, busco um canal culinário. Quando quero aprender música, começo pela teoria. Por onde começo quando quero aprender espiritismo? Allan Kardec. Sim, as obras de Allan Kardec contêm um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e constituem a codificação espírita. Em resumo, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Entre as obras de Allan Kardec, destacamos as 5 fundamentais onde você encontra a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos. No primeiro livro se estabelecem os princípios da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns. Versa sobre o caráter experimental e investigativo do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra de cunho essencialmente moral. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Obra composta de 3 partes: formação dos mundos, dos milagres e por que pode haver previsões de coisas futuras. Essas obras, junto com a coleção da Revista Espírita, lhe darão base e sustentação para entender e vivenciar os princípios espíritas e também divulgar com coerência doutrinária seus ensinos. Comece pelo começo, 50 anos, a ordem natural de conhecer o Espiritismo. Busque um centro espírita de sua cidade, participe dos grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita e comece pelo começo. Realização: use. Apoio: PEAL TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. Mais uma live da USE São Bernardo do Campo. Hoje nós temos uma palestra de um tema muito importante, muito forte, e para isso nós vamos então nos prepararmos com a nossa oração inicial. Convido a todos para fecharem seus olhos físicos, acalmando seus pensamentos, sua respiração, agradecendo ao Pai pela oportunidade bendita de estarmos aqui, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus, aos mentores que nos auxiliam sempre, e pedimos a eles que nos deem a clareza necessária para compreender tudo aquilo que for possível e possamos aplicar todo esse conhecimento na nossa vida, auxiliando a nós e a todos os que chegarem até nós. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos um palestrante que vai nos falar sobre um tema muito importante. O nome dele é Marcos. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Hoje boa noite. Muito boa noite. O tema que você nos presenteará hoje, né, será o amor, alimento da alma. Então, uma ótima palestra para você. Muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado aos irmãos da USE pelo convite. Eu peço a Deus que nos abençoe, especialmente eu peço ao meu mentor, ao meu professor que estejam comigo, orientando as minhas palavras, para que nós possamos não só entendê-las, mas, sobretudo, o mais importante de tudo, que o nosso entendimento se transforme em prática de vida. Porque, como diz Emmanuel, o Evangelho é para ser vivido. Enquanto ele não for vivido, significa dizer que nós não o entendemos perfeitamente. E hoje o tema é Amor, Alimento das Almas, que é o título de um capítulo, salvo engano, capítulo 19 do livro Nosso Lar. Então já fica aqui a dica para aqueles que quiserem, vão lá no livro Nosso Lar, de André Luiz,
e é o capítulo Amor, Alimento das Almas. E esse capítulo se passa numa situação em que André Luiz, hospedado numa casa, é chamado para uma espécie de refeição na casa em que ele está hospedado. Mas tem 3 coisas de cara para a gente pensar, né? Amor, alimento e alma. Então, são 3 palavras. Mas aí está uma ideia. Temos uma alma, ou um espírito, né? Como diz Kardec, enquanto no corpo ele chama de alma, fora do corpo de espírito. E esta alma precisa ser alimentada. Ora, aqui já tem a primeira dica da nossa reflexão. Nós temos um corpo, uma matéria que precisa ser alimentada. Se não for alimentada, morre. Mas o que será que aconteceria ou acontece com a nossa alma se ela não for alimentada? E o título já está dizendo qual é o alimento da alma. Nesse capítulo de André Luiz, do livro Nosso Lar, há um momento em que ele vai dizer assim, a alma em si, ou seja, o nosso espírito, somente ele, sem o corpo, a alma em si se nutre apenas de amor. Não precisa de mais nada. Ora, então eu preciso me alimentar num duplo sentido. Eu preciso comer, eu preciso beber água, senão meu corpo morre, mas eu também preciso alimentar a minha alma. Porque muitas vezes a gente morre, e morre em vida. Quando a alma não tem luz, quando a alma não tem chama, quando a alma não brilha. E a alma foi feita para brilhar. Sermão do Monte, o Mestre Jesus vai nos dizer o quê? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Mas uma chama que não é alimentada, apaga. Bom, meus irmãos, então eu tenho uma alma que precisa ser alimentada. E o título já está dizendo, o que alimenta a alma é o amor. Mas eu pergunto a vocês, que tipo de amor? E por que essa pergunta, meus irmãos? Porque assim como há várias coisas que nós chamamos de alimento, sem que nem tudo seja alimento, há várias coisas que nós chamamos de alimento, sem que nem todas essas coisas nos façam bem. Lembro-me de um médico homeopata que eu tive a alegria de conhecer, que ele dizia, a sua comida será o seu remédio ou a sua ruína. Mas se há várias coisas que chamamos de alimento com efeitos diferentes, será que não há várias coisas que chamamos de amor, sem que seja de fato o alimento da alma? É muito importante, especialmente no mundo religioso, quando a gente usa uma palavra, a gente buscar o sentido dessa palavra. O que queria dizer quando Jesus disse? Será que o sentido que tinha lá no Evangelho, quando Jesus disse, é o mesmo que a gente dá hoje? Vejam a palavra amor, meus irmãos. É uma palavra que, de uma certa forma, está muito desgastada. Você usa essa palavra para coisas que muitas vezes estão totalmente diferentes, ou não têm o mesmo sentido, ou não têm a mesma profundidade. Então você diz assim, eu amo pizza, eu amo a minha esposa, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Você usou a mesma palavra, mas é o mesmo sentimento? Tem a mesma profundidade, o mesmo sentido? Não. Os gregos, e vamos nos lembrar que o Evangelho,
ele foi escrito em grego. Embora Jesus falasse aramaico, grego era a língua franca, ou seja, falada em todas as regiões. Quando você queria que que uma mensagem chegasse a todos, você fazia ela chegar em grego. E em grego, ao contrário de nós, que usamos a mesma palavra, eu amo chocolate, eu amo a minha esposa, eu amo a Deus, há vários termos diferentes que definem vários tipos de amor. Os mais conhecidos é o amor eros, de onde vem erotismo. E o que é o amor eros para o grego, que está lá em Platão, o amor platônico? O amor eros é o amor daquilo que eu desejo. Aquilo que eu não tenho e que eu almejo ter para ser feliz. Eu amo aquela mulher. E eu desejo que ela se torne minha esposa para eu ser feliz. Eu amo aquele carro, eu amo aquela casa. É algo que eu desejo, que não é meu, que não está em mim, mas eu preciso daquilo para finalmente ser feliz. O segundo tipo de amor é o que chama-se de filia. Qual que é a diferença? Na filia é o amor em que eu amo aquilo que eu tenho e que me faz feliz. Por isso que o exemplo clássico usado para a filia é a amizade. Por quê? Eu tenho o meu irmão da casa espírita, eu tenho o meu amigo, eu tenho o irmão da minha família, eu tenho alguém cujo amor me faz muito bem. Então, a filia é o amor em que eu me satisfaço com aquilo que está na minha vida e me faz bem. Os irmãos da casa espírita, por exemplo, quantas vezes a gente acaba um trabalho, né, de passe, de obsessão, um trabalho de comunicação espiritual. Ah, vamos tomar um café, vamos comer uma pizza, e você está ali com aqueles seus irmãos e rindo, e aquela troca afetiva, e você fala, meu Deus, como isso alimenta a minha alma, como é bom. Mas há um terceiro amor nos gregos, que é o agape, ou ágape, como mais costumeiramente dizem. Que é o quê? É o amor divino. É o amor que é muito diferente dos outros dois. Por quê? Porque é o amor que se alimenta dele mesmo. É o amor cuja satisfação não é a mulher que eu desejo e não tenho e que serei feliz quando tiver, nem o amigo que eu tenho e que sou feliz porque eu o tenho. É o amor que a minha satisfação é por dá-lo. É o amor que se alimenta dele mesmo. É a melhor definição para a caridade. É a melhor definição para o amor de Deus. E é por esta razão que algumas Bíblias vão traduzir o magnífico poema de Paulo de Tarso, da Carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, sem amor eu nada seria, todos conhecem. Algumas Bíblias traduzem como sem caridade eu nada seria. E por que algumas Bíblias optaram em traduzir por sem caridade eu nada seria? Porque o termo que está no Evangelho em grego é sem ágape, ou ágape, eu nada seria. Então é desse amor que ele está falando, por isso essa opção. Então, assim como nós temos vários tipos de alimento, nós temos vários tipos de amor. Mas nem todo alimento é bom. Mas nem todo alimento de fato te alimenta. E nem tudo aquilo que parece amor é. E nem tudo aquilo que parece alimentar a sua alma te alimenta. Vejamos, você come um alimento que não tem nutrientes. Um alimento que de fato não é nutritivo, não tem vitamina, proteína, sais minerais. Você enche um prato com aquilo, o que acontece? 2 horas depois você está com fome de novo. E você pode comê-lo de novo. E comê-lo de novo, e comê-lo, e comê-lo, e comê-lo, e você vai continuar fraco
e com fome. Quantas paixões, quantas relações gratuitas. O sujeito sai, a moça sai, vai para a balada, beija 10. O outro contabiliza quantas mulheres ele teve ao longo do ano. E quando chega o ano novo, aquele vazio na alma, aquela tristeza profunda, aquela fome. Sabe por quê? Porque você não comeu comida nutritiva. Porque você se alimentou do falso alimento. E aí vem a fome. E ter fome é muito ruim. E pior do que a fome é o medo da fome. E por fome e medo de fome, quantos homens e mulheres não têm atitudes desesperadas? E por fome e por medo da fome, quantos homens e mulheres não se submetem a qualquer coisa, por qualquer tipo de alimento? Então, meus irmãos, não fazemos o mesmo com as nossas relações pessoais, amorosas, de amizade? E vamos nos intoxicando ao invés de nos alimentar. Estamos aqui a falar de fome, de medo da fome. Imaginemos se nós pudéssemos ter uma situação maravilhosa. Qual situação maravilhosa? Olha, você não vai mais passar fome. Não, não. Você não vai mais passar sede nem fome, é? Imagine que na sua casa você, de repente, tivesse uma despensa mágica, uma geladeira mágica, que você abriria aquela despensa, aquela geladeira e sempre teria comida lá dentro, mesmo que você não comprou. Imagina você se você tivesse uma garrafa d'água, uma garrafa de suco mágica, que não importa quantas vezes, ela sempre teria água para você. Imagina o quão maravilhoso seria você saber que você não vai mais passar fome, que você não vai mais ter sede, que você vai ter comida e bebida eterna. Aí você pensa assim, mas existe isso? Existe essa geladeira eterna? Existe essa garrafa de água eterna? Existe. E aí, quem vai nos dizer isso e quem vai nos mostrar isso é o nosso Mestre Jesus. Jesus, no capítulo 6 de João, ele está falando e os fariseus e outros pedem para ele sinais. Por que nós deveríamos acreditar no Senhor? Porque Moisés fez prodígios. Moisés fez descer o pão do céu, se referindo ao maná que desceu do céu, que está na narrativa bíblica. E o que Jesus responde a esses homens? Moisés vos deu o pão da terra, mas eu vos dou o pão do céu. Jesus vai dizer, Jesus vai dizer o seguinte, meus irmãos, capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo... capítulo 4 não, né? É o capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte... eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá mais fome e nem terá mais sede. Então, meus irmãos, de um lado eu tenho um alimento que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. E que me gera insegurança, me gera medo, porque eu não sei se eu vou passar fome amanhã, eu tenho medo da fome. Percebam que o amor eros que eu lhes falei, que o amor filia que eu lhes falei, é um amor que me deixa na insegurança. Por quê? Porque depende do que está fora de mim. Eu desejo aquela mulher, gostaria de ser casado, de criar uma família com essa mulher que eu amo.
Mas e se ela não me amar? Eu vou ter fome? Na escola eu tinha um grande amigo, colega, então era o amor filia. Eu tinha um amigo, eu encontrava com ele todo dia e a gente ria e ele era uma alegria para mim como eu era para ele. Mas um dia o pai dele foi transferido para Manaus e a minha alegria foi embora. E aí? Na filia, no eros, o amor está fora de mim. É um alimento que se eu não abrir a geladeira e não tiver lá dentro, eu não como. Mas será que o amor, alimento das almas, é esse? Será que André Luiz, ouvindo as lições do seu mestre, era esse amor? Não. Também no Evangelho de João, o que está escrito lá, meus irmãos? Deus é amor. E vejam, não está dizendo que Deus tem amor ou que Deus é o amor. Não, Deus é amor. Ou seja, a própria natureza de Deus é o amor. Portanto, Deus é a fonte infinita do amor. E é por isso que Jesus vai dizer, eu, falando como médium de Deus, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá mais fome. Por quê? Porque Deus é o amor infinito, Deus não é o amor variável dos homens. Ah, eu te amo, mas não sei, querida, querido, não sei o que aconteceu. Acabou o amor. De repente, né, como um maravilhoso poema de Vinícius de Moraes, de repente, fez-se triste do que se fez contente, de repente, não mais que de repente. E ele vai contando, é um poema magnífico, em que ele vai dizer justamente dessa sensação de como alguém que você ama, que você construiu uma vida, que você entregou um projeto de vida, pode virar para você de um dia para o outro e falar, olha, acabou, o amor acabou. E é por isso que as pessoas, nessa insegurança de um alimento que pode acabar a qualquer hora, tantas e tantas vezes se submetem a relações doentias, a relações tóxicas, a relações violentas, por medo. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é ágape. Então o que Jesus está nos dizendo? Alimente a sua alma na fonte que é inesgotável, eterna e imutável. É maravilhoso ser casado, ter uma esposa, é maravilhoso ter filhos, é maravilhoso receber a filia, o amor dos amigos, dos irmãos, é maravilhoso, é necessário e faz parte da vida. Mas a nossa alegria, a nossa paz, ela não pode vir desse amor, ela tem que vir do amor maior, porque aí sim nós seremos livres. Aí, a inconstância dos dias, hoje é sol, amanhã é chuva, hoje ele gosta, amanhã ele não gosta, hoje é meu amigo, amanhã ele me deu as costas, não tem problema. Porque a fonte de amor que me alimenta, essa não muda nunca. Essa não falta nunca. Agora, o mais maravilhoso de tudo isso está numa passagem de João, capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de água. Para os que não sabem, os samaritanos e os judeus, eles se detestavam por rixas lá do passado. De tal maneira que raramente um judeu adentrava o território dos samaritanos e os samaritanos ao território dos judeus. Os judeus tinham formas de se vestir e se trajar, e os samaritanos também, de maneira tal que a mulher, só de ver Jesus, sabia que ele era um judeu. E Jesus vai até ela e pede água, porque ela está no poço de Jacó, salvo engano, de Jacó. E aí, ela fala assim, mas como é que você me aborda? Porque era proibido um homem abordar uma mulher em qualquer situação, desse jeito. E me pede água? E Jesus diz a ela, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria a fonte viva.
E ela vira para ele, com uma visão pequena, material, e diz assim, mas como é que você me daria água? Esse poço é profundo, você não tem nenhuma vasilha na mão. E a resposta de Jesus, no versículo, meus amigos, minhas irmãs, 34 do capítulo 4 de João, Jesus lhe diz, se bebesses da água que eu tenho para lhe dar, aliás, perdão, não é o capítulo 34, capítulo 4, é o versículo 13 e não 34. Jesus diz, todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Qual água? Água material. Fazendo aqui a nossa comparação, é como quem dissesse, todo aquele que se alimenta dessas paixões fugidias, desses amores inconstantes, dessas relações sem intimidade, vai ter sede de novo. Você vai ter 10 mulheres no ano, ou a outra vai ter 20 homens no ano e vai terminar o ano triste, com fome e vazia. Aí Jesus vai dizer, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, e aqui é o ponto sensacional, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele. Reparem, minhas irmãs, meus irmãos, a água que eu lhe der, o amor divino, o Evangelho de Jesus, se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Espera um pouco. Eu tenho fome de alimento, eu tenho sede de água, alimento do meu corpo. Jesus está dizendo, eu tenho um amor para te dar, eu tenho uma revelação, eu tenho um caminho para você. Essa água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Mas por quê? O que disse Jesus? A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte eterna jorrando. O que é o amor ágape? É o amor que se alimenta de si mesmo. Esse é o ponto da suprema libertação, minhas irmãs e meus irmãos. É o ponto em que você não precisa mais do amor de fora. Você é autossustentável em amor, para usar uma palavra da moda. O amor que você dá é o amor que vai te alimentar. Por quê? Porque nós estaremos em conexão contínua com o amor, e não um amor. Eu tenho um amor pela minha esposa, eu tenho um amor pelas minhas filhas, a minha mãe, meu pai, todos temos amores. Mas Deus é o amor. Então, quando nós trazemos isso e buscamos em Deus a fonte de alimento e traduzimos em nós esse amor em caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre a caridade. Tem um trecho que ele diz assim, é a sua própria virtude que o Criador entrega à criatura. Ou seja, a própria virtude de Deus é o amor. E ele nos entrega, ele nos ensina a amar, ele nos ensina a imitá-lo. Ora, quando nós estivermos neste ponto, aí sim é o alimento mais puro, é o alimento mais nutritivo, é o alimento que nunca falta, é o alimento que nunca muda. E aí sim, como dizia Jesus também no Evangelho de João, eu vim para que tivesseis vida, e vida em abundância. O que é vida em abundância? É o contrário de vida em restrição, em necessidade. Quanto mais necessidade, menos abundância e menos liberdade. Eu tenho necessidade de comida, eu tenho necessidade de água, eu tenho necessidade de abrigo, eu tenho necessidade de descanso. E quando o meu espírito não precisar de mais nada disso? E quando tivermos evoluído ao ponto de sermos só espírito, alimentados pelo amor de Deus, libertos da troca. Eu te amo só se você me amar. Eu te dei e você não me deu, eu não quero mais.
aí sim nós estaremos livres. Aí sim não teremos mais fome. Aí sim não teremos mais sede. No episódio da mulher samaritana, os apóstolos voltam, porque eles vão à cidade à busca de comida. Os apóstolos voltam, e quando eles voltam, eles dizem, Senhor, trouxemos pão, tal, e Jesus fala, eu não preciso disso, eu tenho o meu próprio alimento que vós não conheceis, Jesus diz, eu tenho o meu alimento que vós não conheceis. E eles falam, mas que alimento, Senhor? O Senhor estava aqui sozinho, ninguém trouxe pão, ninguém trouxe nada para você, para o Senhor. E Jesus, aí sim, no versículo 34 do capítulo 4 de João, Jesus responde, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Perceberam? É como se Jesus dissesse, eu estou em plena conexão com o Pai. Estou realizando perfeitamente a vontade divina. E, portanto, como eu estou em plena conexão com o amor, com a fonte eterna de amor, eu estou plenamente alimentado. Lembrando do capítulo, salvo engano, 19 do Nosso Lar, Amor, Alimento das Almas. A alma em si nutre-se apenas de amor. Então, meus irmãos, que possamos nos nutrir, sim, da amizade. Que possamos nos nutrir, sim, do amor de pai, do amor de filho, do amor de esposo. Mas que, sobretudo, possamos entender que o amor que nunca nos faltará, o amor que vai nos sustentar em qualquer situação, o amor que nunca vai nos deixar com fome e sede, é o amor do Pai. E esse amor, uma vez em nós, a nossa alegria em relação ao amor será muito mais pelo amor que damos do que pelo amor que recebemos. Também do Evangelho segundo o Espiritismo, a satisfação da prática da caridade, a satisfação da caridade está na sua própria prática. Não é no que acontece, não é no que eu vou receber, não é na opinião dos outros, não é no que os outros me disseram. A satisfação da caridade real, ela está única e exclusivamente na própria prática. E você perceber que esse amor está em você. E você perceber que quando você pratica a caridade verdadeira, genuína, espontânea e desinteressada, você está mais próximo de Deus. Estando mais próximo de Deus, estamos mais próximos da fonte do amor. E aí sim, plenamente alimentados, nutridos e satisfeitos. Meus irmãos, que esse amor divino, que esse amor eterno, que esse amor infindável do Pai possa ser hoje, amanhã e sempre o nosso alimento. Muitíssimo obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Marcos, muito obrigada. Em nome da USE São Bernardo, te agradeço muito pela palestra brilhante. Falar de amor é sempre muito emocionante, é sempre muito forte, e você nos trouxe pontos assim de reflexões profundas, né? Então, que sejamos inspirados, né, a amar mais e a multiplicar esse amor, né? Que sejamos exemplos vivos do amor do Pai em nós. Então, muito obrigada. Então, agora, meus amigos, minhas amigas, vamos nos envolvendo com os nossos mentores, com o coração cheio de alegria, de amor, de gratidão.
Que possamos, meu Deus, multiplicarmos em nós o seu amor, que possamos espalhar esse amor a todos os corações ainda tão carentes. Que Deus nos abençoe sempre, possamos estarmos sempre unidos pelo teu amor, porque assim certamente estaremos cada vez mais conectados a você, meu Pai. Muito obrigada. Que todos tenham uma semana abençoada e uma noite iluminada. Que assim seja. Muito obrigada, Marcos. Boa noite. Boa noite.